Olá, se você tem uma Bíblia, um iPhone, um iPad ou qualquer coisa que vá usar, abra em Josué, capítulo 5, e procure essa passagem. O que estamos fazendo aqui na igreja é simplesmente percorrer juntos o livro de Josué, aprendendo tudo o que pudermos desse livro. Quero deixar claro que cada mensagem será independente, terá seus próprios aprendizados e lições para nós, mas estamos percorrendo todo o livro, captando o que Deus quer nos ensinar. E é sobre isso que quero falar com vocês nesta manhã. E digo isso a todos que estão aqui, não importa se é a sua primeira vez na igreja ou se você frequenta a igreja a vida toda, você pode aprender com isso. Quero falar com vocês sobre como superar o passado. Alguém aqui tem um passado? Vamos lá, eu conheço alguns de vocês, me ajudem agora. Superar o passado e se preparar para o futuro. Agora quero atualizar vocês sobre onde estamos, e vamos fazer isso regularmente. Quando você chega ao livro de Josué, capítulo 5, Deus já guiou o seu povo, e é isso que está acontecendo. Eles saíram do Egito, chegaram à beira da terra prometida com Moisés. Eles tiveram a oportunidade de atravessar, mas não acreditaram em Deus, não confiaram em Deus. Por isso passaram 40 anos no deserto. A Bíblia ensina que aquele grupo de pessoas que tomou essa decisão morreu, faleceu, e agora temos essa nova geração. 40 anos vivendo no deserto. Esse é o passado deles. É nisso que eles estiveram. Agora chegaram ao Jordão, uma nova geração. E eles creram em Deus e confiaram em Deus. E Deus os faz atravessar. Quando você chegar ao capítulo 5 de Josué, eles já atravessaram o Rio Jordão. E agora pense nisso por um momento. Eles estão na terra prometida. Estão em uma terra que Deus havia prometido a eles desde Gênesis, capítulo 12. Eles esperaram 500 anos por isso. Pense nisso por um minuto. Você acha que esperou muito no McDonald's? Pense nessas pessoas. Eu te digo, eles estiveram esperando, e esperando, e esperando. Provavelmente são como você e eu. Quando as coisas não vão exatamente como queremos que a vida vá, ou não estão acontecendo tão rápido, ou do jeito que gostaríamos que acontecessem. Então, de repente, Deus finalmente os leva até lá. Quero ter certeza de que vocês entendam isso. A Bíblia ensina que quando eles chegaram ao Rio Jordão, ele estava transbordando. Havia uma milha de água. Eles olhavam para uma milha de água. A Bíblia diz que eles creram em Deus, confiaram em Deus e entraram na água. A Bíblia ensina assim: o rio parou. Isso significou que toda a água restante foi embora. Pense nisso. A maioria dos estudiosos concorda que cerca de 2 milhões de pessoas atravessaram o Rio Jordão. O que acontece é que a água para, se abre, e Deus entrega esses 2 milhões de pessoas na terra que ele havia prometido. Agora eles estão prontos para enfrentar a primeira cidade, a primeira grande cidade que Deus lhes daria. Ao entrarmos neste livro, quero que você entenda isso. A razão pela qual Deus estava dando essa terra a eles, e a razão pela qual Deus estava tirando essa terra das pessoas que viviam lá, como ensina a Bíblia, era por causa do juízo de Deus, por todo o pecado e maldade que estavam acontecendo naquela terra. Então Deus estava julgando aquela terra e a tira deles para entregá-la aos filhos de Israel. E agora você tem os filhos de Israel prontos para tomar esta primeira cidade, Jericó, e experimentar tudo o que Deus queria para eles. Desde Gênesis 12, Deus vai cumprir essa promessa. Então, em Josué, capítulo 5, começando no versículo 2, observe o que acontece. Depois de atravessar, eles já passaram e estão prontos para tomar a primeira cidade. O Senhor disse a Josué: faça facas afiadas e circuncide novamente pela segunda vez os filhos de Israel. Não posso enfatizar isso o suficiente. Preciso que todos prestem atenção e não percam isso. Eles têm a oportunidade de tomar Jericó, de conquistar uma vitória, de ganhar uma batalha. Deus diz: não façam isso. Quero que esperem, e quero que peguem facas e quero que circuncidem. E todos os homens dessa geração ficaram nervosos. É isso que está acontecendo na sua Bíblia. Versículo 3. Então Josué fez facas afiadas e circuncidou os filhos de Israel na colina de Aralote. Esta é a razão pela qual Josué os circuncidou. Por que está acontecendo uma circuncisão? E lembro a vocês há muito sobre a circuncisão no Novo Testamento, o que ela significava. E esta é a razão pela qual Josué os circuncidou. Todo o povo que saiu do Egito, que eram homens, todos os homens de guerra, morreram no deserto, no caminho, depois de saírem do Egito. Essa foi a maldição. Eles não confiaram nem creram em Deus. Então o juízo foi este. Saíram para o deserto, vagaram durante 40 anos e todos morreram, porque todo o povo que saiu estava circuncidado. Todos esses homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados. Mas todo o povo que nasceu no deserto durante o caminho, ao sair do Egito, não havia sido circuncidado, porque os filhos de Israel caminharam durante 40 anos no deserto até que toda a nação, ou seja, os homens de guerra que saíram do Egito, pereceram porque não ouviram a voz do Senhor. Agora, só quero dizer isso porque mencionei na semana passada, mas quero ter certeza de que vocês entendam muito bem. E todos olhem para mim, porque isso é verdade para todos. Você vem de Deus e vai voltar para Deus. É isso que a Bíblia ensina. Deus te criou para os propósitos e planos dele, não para os seus, mas para os dele.
A Bíblia diz que você tem a capacidade, e todos aqui têm, e muitos de nós somos bons nisso. Mas não é uma habilidade que devamos querer, nem algo em que devamos ser bons. Ignorar a voz de Deus e perder o que Deus tem para você. Todos nesta sala podem deixar de ouvir o que Deus quer para a sua vida sentimental, financeira, sua atitude, perspectiva ou para onde vão e o que fazem. Ouçam, vocês podem perder o que Deus tem para vocês. É isso que está escrito ali, é o que acabaram de fazer. Eles pereceram. Por quê? Por que eles pereceram no deserto? Porque não ouviram a voz do Senhor. Honestamente, se eu pudesse descrever o que alguns estão sentindo agora, deserto seria uma palavra muito apropriada. Quero dizer, vocês têm coisas, correram atrás de coisas, perseguiram seus sonhos, seus desejos, seus anseios, viveram a vida do seu jeito. Pode ser que você tenha conseguido coisas, mas agora vê que elas não duram. Não me dão a paz, o prazer nem a satisfação que eu achava que teria. Você saiu e pegou o que queria. Simplesmente isso te deixou de mãos vazias. É isso que você vê aqui. Depois diz que não ouviram a voz do Senhor, que jurou que não os deixaria ver a terra que havia prometido a seus pais que nos daria, uma terra que mana leite e mel. Ouça, eles não ouviram a Deus, por isso não possuíram o que Deus tinha para eles. Essa é uma boa descrição da vida de muitos seguidores de Cristo. Não ouviram a Deus, então não possuíram aquilo que Deus tinha para eles. A Bíblia diz, esta terra que vos dei, e diz isso desde o começo e ao longo de todo o caminho, mas eles não ouviram, então não a possuíram. E isso é uma grande parte de nós. Nós não ouvimos. Então, aqui está a questão. É aqui que eu adoro ensinar sobre isso. Quero ensinar isso com este propósito. Quero que entendamos algo fundamental nesta fase da igreja. À medida que crescemos, vemos Deus agir e fazer coisas grandiosas. Quero que entendamos uma coisa. Muitas pessoas se aproximam do cristianismo, mas sentem que não funciona, embora não entendam que é um processo, é um princípio, uma promessa, fé. Se você fizer isso, terá isso. Se você fizer isso, vai experimentar isso. Muitos de nós pensamos que o cristianismo é como a fada madrinha da Cinderela, como se um dia ela aparecesse e espalhasse pó mágico. O pó vai cair, o casamento vai melhorar e sua vida vai tomar outro rumo. Você vai ter tudo o que quer, mas esse não é o ensinamento da Bíblia. O ensinamento da Bíblia é que você responde a Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um princípio e uma promessa. Até mesmo a salvação é assim. Você responde a Deus, princípio. Você recebe Deus, promessa. Se me buscares, me encontrarás. Se me buscares de todo o coração. Princípio e promessa na palavra de Deus. Assim, Josué circuncidou seus filhos criados ali, pois estavam incircuncisos, já que não haviam sido circuncidados no caminho. Ele quer que você entenda isso. É algo importante. Eles não priorizaram o que Deus priorizava. Deus queria que seu povo tivesse o sinal da circuncisão, porque isso os separava. Mas eles não se separaram. Quando terminaram de circuncidar toda a nação, posso dizer isso? Quero que você entenda, porque sei que este não é um bom plano para a guerra. Esse não é um bom plano para a guerra. Circuncidar todos os seus homens e machucá-los não é um bom plano para a guerra. Pense nisso por um momento. Isso os deixa fora de combate. Veja o que a Bíblia diz aqui mesmo. Quando terminaram de circuncidar toda a nação, eles estavam à beira da guerra. Eles permaneceram no acampamento até que se recuperaram. Isso não é um bom plano de guerra. Mas mesmo assim, Deus diz que há demora. Há demora. Lembrem-se sempre disso. Deus demora por um propósito. Deus demora por um propósito. Então o Senhor disse a Josué, hoje tirei de vocês a vergonha do Egito porque vocês haviam pecado. Eles não ouviram a voz de Deus, não seguiram a Deus, nem confiaram nele. Então o que aconteceu foi que eles se comprometeram, se diferenciaram. Depois disse, o nome deste lugar será Gilgal. Enquanto os filhos de Israel acampavam em Gilgal, celebraram a Páscoa na tarde do 14º dia do mês. Eles também praticaram a circuncisão e depois celebraram essa ceia, essa festividade instituída por Deus, chamada Páscoa. Em um momento vou te dizer o que isso significa. Esta passagem das Escrituras é uma palavra grandiosa para nós hoje. A Bíblia não diz que eles foram para a guerra. A Bíblia diz que eles se prepararam. Muitos de nós sabem o que fazemos? Vamos para a guerra na vida sem preparação. Muitos de vocês estão aqui e estão indo para a guerra, por isso vocês se sentem assim. Por isso sentem que sua vida e sua mente são um deserto. Suas emoções e sentimentos são um deserto. É porque vocês estão lutando uma batalha, mas sem preparação. E Deus diz que deve haver preparação para uma batalha eficaz. Deus preparava seu povo para as batalhas. Quero ter certeza de que vocês ouviram isso no plural. Quero dizer que ele os preparava para as batalhas. Houve muitas batalhas. Embora Deus tenha prometido e oferecido, houve batalhas a serem lutadas para conquistá-lo. Isso lembra a muitos, vocês já me ouviram dizer isso, mas Josué é uma espécie de descrição do Antigo Testamento. É uma história real, um relato do Antigo Testamento e da vitória dos cristãos.
Esta é uma história de Deus entregando os filhos de Israel à terra prometida. É uma história real e também uma imagem para nós no Novo Testamento, mostrando o Antigo Testamento tomando o Novo Testamento. Também é uma imagem de como Deus pode te conduzir às promessas que Ele tem para você. Ele te diz, é assim que você toma as promessas que tenho para você. É assim que você pode alcançar a vida que quero para você. Vou te dar 3 palavras. É isso que quero fazer. E quero te mostrar como Deus cumpre suas promessas por causa de algumas coisas que Ele faz. A primeira coisa que quero que você entenda é a preparação. Se você está anotando, eu te encorajo a fazer isso. Assim você terá um comentário contínuo sobre Josué. Se você está anotando sobre Josué capítulo 5, deveria dizer que é um capítulo sobre preparação. Josué capítulo 3, Josué capítulo 4 e Josué capítulo 5. Deus está ensinando uma das lições mais importantes da vida. Digam amém para eu saber que vocês estão ouvindo. Impressionante esta manhã. É uma das lições mais importantes que você jamais aprenderá, ensinada por Deus nos capítulos 3, 4 e 5. Aqui há muitas imagens sobre a importância de fazer de Deus a prioridade em sua vida. Quero que você note a demora. Alguns não sabem disso, mas veem essas demoras nos capítulos 3, 4 e 5. Em Josué, capítulo 3, eles se preparam para atravessar o rio Jordão. Lembrem-se, era uma milha de água. Eles se preparam para ir ao outro lado, e Deus vem e diz, isto é o que quero que vocês façam. Quero que peguem a Arca da Aliança. Agora, eu lhes ensinei que a Arca da Aliança era uma imagem de Jesus Cristo. Então, ao ler sobre a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Tudo isso fala sobre quem é Jesus Cristo. Tudo isso. Pensem nisso. As pessoas dizem que a Bíblia se contradiz. A imagem da Arca da Aliança no Antigo Testamento representa o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Deus diz para fazerem o seguinte, quero que coloquem a arca na frente, quero que os sacerdotes a carreguem. Quando seus pés tocarem a água vai se dividir. É exatamente isso que acontece. Depois ele disse, quero que cheguem até o meio. Acredito que a razão pela qual chegaram até o meio foi para que toda a nação pudesse ver. Era uma representação de Deus. Ele precisa ser a prioridade na sua vida se você quiser ter tudo o que ele prometeu. E assim, alguns de vocês talvez sintam como, bem, o cristianismo simplesmente não funcionou para mim. Vejo todas essas coisas que fazem, mas não sei por que precisam disso. Deus tem dito desde o Antigo Testamento, se você quer o que eu quero para você, precisa me colocar em primeiro lugar na sua vida. Deus está nos ensinando, é isso que eu quero para vocês. Pensem nisso, é uma nova geração. São mais ou menos os seus millennials. Geração Z, geração Alpha, certo? Podemos chamá-los de geração Israel ou como quiserem, mas basicamente são eles aqui. Depois de separar as águas, é isso que Deus faz. Ele diz, agora quero que peguem 12 pedras. Muita gente pensa que Deus só pede para empilhar 12 pedras uma única vez. Ele pede que empilhem 2 vezes e que empilhem 12 pedras no centro, onde os sacerdotes estavam parados. E novamente um símbolo de Jesus Cristo, a provisão de Deus. Para a sua vida era um símbolo. Nem sequer podia ser visto quando as águas voltaram, mas era um reconhecimento da provisão que Deus dá. Que provisão Deus dá? Ele dá a provisão de Jesus Cristo pelos nossos pecados, para que possamos ser perdoados e conhecer a graça e a misericórdia. Ao chegarem a Gilgal, onde acampam na terra prometida, empilham outras 12 pedras. E ele diz, quero essa pilha para que se lembrem de quem sou e do que faço. Deus dizia, preciso ser o centro, a prioridade. Você precisa construir sua vida e seu futuro. Você precisa lutar suas batalhas comigo no centro. Deus os faz esperar. Vemos isso no capítulo 5. Deus diz, não quero que vão para a guerra nem que tomem essa cidade. Isso não é o que eu quero. Quero ser a prioridade em suas vidas. Ele os leva de volta à circuncisão. Agora, a circuncisão é algo sobre o qual você lê. Anote isso. A circuncisão é algo que você lê em Gênesis, capítulo 17. Deus fez uma aliança com Abraão e a circuncisão era esse pacto. Foi um corte de... E o que ele estava dizendo era, Abraão, você precisa cortar sua carne e me seguir. Você precisa deixar para trás quem você é e vir atrás de mim, porque a verdadeira vida só se encontra em mim. Temos um sinal no Novo Testamento. Não precisamos mais nos circuncidar, porque a Bíblia diz que agora o sinal de estar separado para ele é o batismo. Essa é a minha profissão pública de fé. É ali que eu me levanto e digo, vejam o que Cristo fez por mim. Vejam o que Deus fez por mim. Morri para mim mesmo, um desprendimento do eu. Fui lavado, fui purificado, ressuscitei para uma nova vida e quero que todos saibam o que Jesus fez por mim. Depois, ele lhes dá a Páscoa. A Páscoa novamente é em Josué capítulo 5. A Páscoa era uma imagem de quando os filhos de Israel estavam no Egito e o Egito não os deixava ir. O Egito é uma imagem do pecado, da escravidão. Eles estão lá e a Bíblia ensina que Deus está enviando a última praga. A última praga seria a morte do primogênito. Mas a Bíblia diz que Deus disse aos israelitas, vocês podem ter certeza, devem pegar um cordeiro perfeito, sacrificá-lo e colocar seu sangue nos batentes da porta com hisopo.
E todos os que estiverem dentro dessa casa, quando o anjo da morte passar, encontrarão segurança. Você encontrará provisão em mim por causa do sacrifício. Pense nisso. Isso é uma imagem de Jesus Cristo, que tomou sobre si a ira e o castigo pelos nossos pecados. Ele derramou seu sangue por nós. E qualquer um que coloque sua confiança, sua fé e sua crença completa e totalmente nele, encontra segurança nele. Deus diz: eu sou a prioridade, sou o provedor. Mantenha seus olhos e seu foco em mim. Ao longo desses 3 capítulos, Deus diz: faça de mim a prioridade da sua vida. Isso é algo muito importante. Por que Deus pediu isso? Por que ele priorizou tudo isso? Veja, você cantou isso esta manhã, Romanos 11:36. Alguns de vocês estão pensando: bem, essa era uma música nova. Sabe, eu não sei. Veja, Romanos 11:36. Veja o que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Isso é o que Deus estava ensinando a eles em Josué, capítulos 3, 4 e 5. Tudo o que você precisa na vida, tudo o que será provido através da terra prometida, é provido por mim, através de mim e para mim. Tudo se trata do que eu faço por vocês. E Deus quer que o seu povo entenda isso. Ouçam com atenção, porque alguns de vocês precisam disso esta manhã. De onde vem a vitória? Deus está ensinando a vocês. Sempre alcançarão mais. Oro para que estejam ouvindo esta manhã. Quando se rende e se submete à minha vontade, a vida sempre será melhor. Você alcançará mais, experimentará mais. Quando você me segue, essa é a lição de Josué. Em outras palavras, você diria assim: pense nisso por um momento. Deus está ensinando vocês como vão obter tudo o que eu tenho para vocês. Alguém aqui quer tudo o que Deus tem para vocês? É uma lição sobre como obter tudo. Como você obtém toda essa terra que eu tenho para você? Como você consegue tudo? Como você recebe tudo o que Deus tem para você? Ouçam com atenção. A preparação ensina a prioridade. Essa é a lição do Novo Testamento. Agora, isso não dá para inventar. Olhe para o seu vizinho e diga: isso não dá para inventar. Apenas olhe para ele e diga: isso não dá para inventar. Pense nisso por um momento. Deus, nos capítulos 3, 4 e 5, diz: faça de mim a sua prioridade e mantenha seus olhos em mim. Siga-me, faça o que eu digo. Eu lhe darei tudo o que você deve ter. Jesus, Deus feito carne, vem à terra. Em Mateus 6, ensinando a maior mensagem já pregada. No versículo 33, ele diz o seguinte: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, toda a terra em sua totalidade, tudo será acrescentado. Isso não dá para inventar, não dá para inventar. Deus está em Josué dizendo prioridade, prioridade, prioridade. Você chega aqui, Deus se faz carne e ensina. Pessoal, vocês estão estressados com coisas, manipulando coisas, preocupados com coisas e sobrecarregados com coisas. Deixem-me interromper para dizer que a vida se trata de ter a prioridade certa. A prioridade certa vai te trazer resultados. É exatamente isso que ele ensina. Agora, o que significa viver no reino de Deus? Significa fazer da agenda de Deus a sua própria agenda. É por isso que lutamos tanto. Se a sua vida parece um deserto, posso te dizer o motivo. Você segue a sua própria agenda em vez da dele. Você faz o que você quer, não o que ele quer. Você faz com que a vontade de Deus seja a sua vontade. Isso é muito desafiador para nós. Vocês estão aqui esta manhã? Sou o único achando que isso é incrivelmente desafiador? Isso não é fácil. Vocês são espirituais demais aqui. Tentam aparentar ser espirituais em vez de realmente serem. Pensem no mundo acelerado de hoje. É muito fácil fazer do sucesso o nosso objetivo. É fácil demais fazer com que nosso objetivo sejam posses materiais, ambições ou desejos pessoais. Muitas vezes colocamos: sejamos honestos nesta manhã, assim chegaremos à liberdade. Muitas vezes colocamos nossas metas e planos à frente de nossas vidas, até mesmo religiosamente. Quero que as coisas sejam assim ou assado. Quero ouvir isso ou fazer aquilo. Fazemos tudo girar tanto em torno de nós mesmos, acreditando que aí está a chave para nossa felicidade e realização. Vejam, alguns de vocês pensam que se meus pais me deixassem em paz, eu teria felicidade e realização. Se eu pudesse ter aquele emprego, morar naquela casa, dirigir aquele carro, vestir aquelas roupas e estar com aquelas pessoas, vocês pensam que é daí que virão a felicidade e a realização, porque tendemos a priorizar as buscas acima do provedor. Temos essa tendência. Eu tenho essa tendência. Permitam-me mudar a palavra nós. Vocês têm a tendência de colocar a busca acima do provedor, em vez de priorizar a busca pelo provedor. E é aí que Mateus 6:33 muda o nosso foco. Olhem para Josué, capítulo 5. Deus estava desviando a atenção do povo de buscar a terra para buscar aquele que iria provê-la. Isso é tão bom. Vocês nem sabem o quanto isso é bom agora. Ainda não. Mas pensem nisso por um momento.
Ele estava tirando a atenção deles da terra que queremos, a terra que queremos, a terra que queremos. O que realmente queremos é a Deus, porque Deus é o provedor da terra. Vejam, alguns de vocês pensam que este mundo tem o que vocês precisam, que este mundo oferece alegria, felicidade e paz. E Deus diz, não, você precisa encontrar isso em mim. Vejam, Mateus 6:33 é um versículo poderoso pronunciado por Jesus e oferece uma perspectiva transformadora para a vida. Ele nos incentiva a priorizar a busca pelo reino de Deus e sua justiça, acima de tudo. 3 lições. Vamos ao ponto 2. Lição 1. Se você espera que Deus maximize o impacto da sua vida e lhe dê a paz e plenitude que precisa, deve aprender a confiar completamente nele. Vocês precisam aprender a obedecer a Deus e deixar as consequências nas mãos dele. Ele estava dizendo, olha, quando atravessar a água, faça assim. Ele diz, olha, quando passar pela água, faça isso. Quando terminar aquilo, faça isto outro. Era uma questão de priorizar. Confie em mim. Siga-me. Outra grande lição, veja, é enorme. Eu te disse isso na semana passada. Os atrasos fazem tanto parte do plano de Deus quanto as vitórias, porque Deus quer que confiemos nele. Por isso, Deus vai atrasar coisas na sua vida para que você tenha que esperar. E assim, saiba que essas coisas não vêm de você. Elas vêm dele. Às vezes, olhem, vocês nem percebem. Minha boca é rápida, mas minha mente é ainda mais rápida. Então, às vezes, na minha mente, estou dizendo coisas e só digo amém, amém. Isso é tão bom porque realmente é. Última lição desta parte. As vitórias são alcançadas ao obedecer à voz do Senhor. E deixa eu te dizer o que vai acontecer. Gente, vocês, os mais jovens aqui, me escutem. Quanto mais você ouvir a sua própria voz, em vez da voz de Deus, mais você vai viver em um deserto. Mas quanto mais você ouvir a voz de Deus acima da sua, mais você vai experimentar as promessas. A segunda verdade, aqui vamos nós, é a provisão. Ele diz, quero que o meu povo aprenda. Pense nisso. Quero que aprendam preparação, mas também provisão. Eu adoro isso. Em Josué, capítulo 5, versículos 11 e 12, a Bíblia diz, no dia seguinte à Páscoa, eles fizeram o que Deus lhes disse. Não perca isso. Eles fizeram o que Deus lhes disse. Naquele mesmo dia, quando obedeceram, comeram do fruto da terra, pães sem fermento e grãos tostados, e o maná cessou. E eu vou te dizer o que isso significa em 1 minuto. No dia seguinte, depois de terem comido do fruto da terra, esse é um versículo fenomenal. Assim, os filhos de Israel não tiveram mais maná, mas comeram do fruto da terra de Canaã durante aquele tempo. Vocês deveriam escrever uma anotação à margem desse versículo. Essa é uma promessa desde Gênesis capítulo 12. Esse é um versículo importante na sua Bíblia. Anote isso em Êxodo capítulo 16. Agora estamos aqui em Josué. Então, em Êxodo capítulo 16, pensem nisso por um momento. Vamos chamar o maná de McDonald's e imaginar isso. Eles comeram McDonald's durante 40 anos seguidos. Não é de se admirar que tenham morrido no deserto, não é? Agora pensem nisso. Você consegue imaginar isso, irmão? Não vá. Você consegue imaginar isso? Você tem seu restaurante favorito e come lá todas as refeições por 40 anos. Vamos lá, cara. Já não é mais seu restaurante favorito. Deus proveu para eles. Eles estavam em um deserto. Eles não podiam sair para conseguir comida como na terra prometida. Ouçam. Mesmo em sua dificuldade e rebeldia, Deus esteve provendo durante 40 anos. Era tudo o que eles conheciam. Aqui está essa nova geração. Você consegue imaginar isso? E tudo o que eles tiveram foi uma única refeição. A mesma coisa. De novo, e de novo, e de novo. Mas você deveria anotar isso. Você deveria escrever isso em letras grandes e vai gritar quando eu disser. Anime-se em seu coração. Mas a maioria das pessoas não faz isso e você também não. Mas as coisas mudam. Isso vai machucar seus sentimentos, bem aí. Vamos lá, não fiquem tão espirituais, mas as coisas mudam. Veja, o problema é que nenhum de nós gosta de mudança. Estou convencido disso. Posso dizer isso a todos. Todos olhem aqui. Você não gosta de mudança. Finge que gosta, mas não. Vou te dizer seu tipo favorito. Sua ideia de mudança. Quem dera vocês pudessem ver minha perspectiva de vez em quando. As pessoas odeiam mudanças. Odeiam mudanças e amam a própria mudança, como a minha ideia. Se alguém faz algo diferente da sua ideia, você tem problemas. Mas aqui está a questão. Me escute. Pode ser que você odeie isso. Estou te dizendo. Não diga, pastor, você não me avisou. Eu acabei de fazer isso. Olhem, um dos maiores enganos da vida, peço a Deus que vocês anotem isso. Um dos maiores enganos da vida é, pensamos que temos o controle. Vejam, eu sei, é como quando minha esposa e eu terminamos uma caminhada à noite e ela era corredora. Ela costumava correr meias maratonas. Quero dizer, ela corria o tempo todo. Subimos a colina até onde morávamos e chegamos ao topo da colina. E ela estava sem fôlego. Aquilo a afetou um pouco. Eu disse, amor, vamos ver. Olha, estamos bem aqui. Você sabe, você acabou de fazer 40 anos. Vamos fazer exames físicos completos. Tudo bem? Eu disse, olha, estamos ficando mais velhos, então vamos nos cuidar. Então fomos fazer um check-up. A próxima coisa que soube foi que recebi uma ligação do meu vizinho. Ele é médico, um bom amigo. Ele me disse, preciso passar na sua casa.
Agora, quando um médico quer ir até a sua casa, algo está errado. E ele disse: Amy está com câncer. Então, você acha que está no controle. Você pensa: tenho minha casa, trabalho, dinheiro e na nossa cidade, economias, pessoas cuidando do meu dinheiro, tanto dinheiro, todas essas coisas. Mas um dos grandes enganos da vida é achar que está no controle. Mas deixe-me te ajudar a entender uma coisa. A Bíblia vai te dizer isso uma e outra vez. Não estamos no controle. Deus está no controle. E eu quero que você me ouça. Deus até permite que a provisão mude. Aliás, não é interessante? Uma geração inteira morreu no deserto. Isso me parece tão interessante. Digam amém, assim eu sei que vocês estão ouvindo. Uma geração inteira morreu no deserto e apenas 2 sobreviveram. 2 homens confiaram em Deus. Dos 12 espiões enviados por Moisés, apenas Josué e Caleb disseram: nós podemos fazer isso. Eles são os únicos 2 que continuam vivos. E isso me parece maravilhoso. Os 2 que tinham mais experiência de vida, que é a forma mais gentil de dizer, os mais velhos, mas enfim, os 2 que tinham mais experiência de vida estavam à frente e se inclinavam para a mudança. Eles mostravam à próxima geração que a melhor maneira de viver é abraçar os desafios e confiar em Deus durante as mudanças. Olhem, vou contar algo que aprendi. Eu costumava pensar que quando a gente envelhecia, ficava mais sábio. E então eu envelheci e percebi que não necessariamente... Vocês já perceberam isso alguma vez? Quero que você me escute com atenção. A mudança é inevitável. Isso eu aprendi, mas crescer é opcional. Mas a mudança busca produzir crescimento é inevitável. Deus vai mudar as coisas porque isso tem o propósito de gerar crescimento. Mas para as pessoas, crescer é opcional. Então, o que fazemos? Quero dizer o que fazemos? Pense nisso quando a mudança chega. O que você faz quando percebe que não tem controle? É aí que todos nós lutamos. Sua vida vai continuar. Em algum momento da história, todos na sala, eu peço a Deus que me escutem. Não me importa o quão jovens vocês sejam, nem o quanto acham que está tudo bem. Nesta sala, todos vão chegar ao dia em que perceberão que não têm o controle. Achei que tinha, mas não tenho o controle. O que você faz quando percebe que não temos o controle? Bem, quando tudo ao nosso redor está mudando e começamos a perder nossa segurança, o que fazemos? Você se agarra à mão imutável de Deus. Olhem, preciso que entendam isso. Vou encerrar esta lição. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Bíblia é muito clara sobre isso. Deus não muda, mas deixem-me dizer algo que vocês vão encontrar na Bíblia repetidas vezes. A provisão, sim, muda. E se não estivermos abertos à mudança, estão me ouvindo? Se não estivermos abertos à mudança, vamos ficar presos e perder o que Deus tem para nós. Isso está em toda a Escritura. Em Josué, capítulo 5, versículo 11. Vejam o que acontece. No dia seguinte à Páscoa, depois de colocar Deus como prioridade, fizeram o que ele lhes disse. E vejam o que está escrito. Eu adoro isso. Você não pode inventar isso. Está na sua Bíblia. Nesse mesmo dia comeram do fruto da terra. Isso é enorme. Prioridade cumprida. Não percam essa provisão. Todos escrevam isso. A prioridade trouxe provisão. Que todos vejam isso. Eles colocaram Deus como prioridade e receberam o que Deus tinha para eles, porque fizeram o que ele queria que fizessem. É assim que você recebe o que Deus quer para a sua vida. Isso foi prometido desde Gênesis 12, e aqui Deus está cumprindo uma promessa. Você sabia que alguns de nós nunca vemos promessas cumpridas porque não conseguimos deixar o passado no passado? Esta foi a entrega de uma promessa. Se eles tivessem voltado para Deus, vou ser honesto, temos comido maná o tempo todo. Não sei por que devemos mudar agora, certo? No deserto, Deus nos proveu. Tínhamos tudo o que queríamos, por que não sentar e aproveitar? Eles teriam perdido isso. Eu te digo, a Bíblia ensina repetidas vezes. Você precisa abrir mão do que tem se quiser receber o que Deus tem para você. Se não fizer isso, nunca receberá o que Deus tem para você. Uma das razões pelas quais muitos de nós perdemos o que Deus tem para nós é porque nos apegamos a tudo o que temos, em vez de confiar a Deus tudo o que Ele tem. E aliás, Deus tem muito mais do que você tem. Alguns de nós estamos presos. Alguns de vocês estão presos pelo que sofreram no passado. Vocês não conseguem avançar com Deus porque não conseguem confiar o seu passado a Ele. Alguns de vocês escutem porque isso aconteceu comigo. Eu oro para que vocês escutem. Alguns estão presos em sucessos do passado. Vivem do que fizeram há 5, 10 ou 20 anos. Simplesmente estão presos no sucesso. Não querem fazer ajustes nem mudanças, mesmo que precisem para ir mais longe, onde Deus quer que cheguem, porque estão ocupados vivendo dos sucessos do passado. Alguns de vocês em fracassos passados são um pouco como Pedro. Você chegou a esse ponto quando você e Deus passaram por um momento difícil, como a negação de Pedro. Deus diz que podemos superar isso e seguir em frente. Podemos encontrar um caminho, mas você não está ouvindo, assim como aconteceu com Pedro. Assim como aconteceu com Pedro, em menos de 50 dias, Pedro se levantou e pregou, e milhares creram em Cristo. Às vezes, perdemos isso de vista.
Esquecemos que Pedro negou a Cristo e depois de um mês ele está de pé e milhares de pessoas estão vindo para Cristo. O poder da redenção, do perdão e da graça que se encontram em Jesus Cristo. Alguns de vocês estão presos a fracassos do passado ou presos a tradições humanas. Quero dizer, vocês estão presos às tradições da vida. E você não percebeu que falhou, e essa é uma grande lição para nós. Você não entendeu que, embora Deus nunca mude, a maneira como Deus age sim muda. Isso você vê desde Gênesis até Apocalipse, em toda a Bíblia. E, no entanto, de alguma forma, a nossa geração... Por isso Deus teve problemas com os fariseus e saduceus quando esteve aqui. Por isso Jesus Cristo disse o que disse sobre eles. Ele falou sobre o fato de que usam tradições humanas para prender e impressionar as pessoas. Alguns de vocês estão presos nisso. Por isso vocês não conseguem chegar onde Deus quer, nem experimentar, nem alcançar tudo o que Deus deseja, porque estão travados aí e não conseguem receber o que Deus tem para vocês, porque não estão ouvindo o que Deus está dizendo. Você não pode receber o que Deus tem porque não ouve a Deus. Mas aqui eles ouvem e confiam nele. Eles se movem para onde Deus os chamou. Versículo 11. No dia seguinte, a prioridade. Depois de fazerem o que Deus lhes disse, naquele dia comeram do fruto da terra. Isso vem antes do versículo 12. Veja o versículo 12. E o maná cessou no dia seguinte ao que comeram do fruto da terra. Não é maravilhoso? Cara, isso é poderoso. Veja, o maná era apenas o meio. Você deveria entender isso. O maná era apenas o recurso. Agora pense nisso. Essa nova geração nunca conheceu um único dia de sua vida sem o maná. Você consegue imaginar o quão impactante deve ser para eles pensar nisso? Tudo o que conhecia está sendo ajustado, mudado. O que Deus estava fazendo? Ele estava mostrando para eles. Não se trata do recurso, não se trata do método. É sobre mim. Eu sou a fonte. Deus é a fonte. Deus mudou as formas de sua provisão, mas o provedor continuou sendo o mesmo. Eu não sei tudo o que mudou para você. Não sei tudo o que mudará para você ou o que mudará na minha vida. Definitivamente, eu não sei tudo o que vai mudar na sua vida, nem nesta igreja. Eu não sei tudo isso, mas vou te dizer o que não muda. A verdadeira fonte de vida, se você é seguidor de Cristo, não vai mudar. Agora, pessoal, de verdade, precisamos encontrar uma maneira de garantir que vocês estão ouvindo. Não apenas dizendo amém. Preciso criar uma nova forma de ter certeza de que vocês estão ouvindo. Então, essa é minha nova maneira de dizer. Ouça isso, ok? Prestem atenção a isso. A jornada. Vejam, alguns de vocês estão lutando na jornada do casamento, lutando na jornada da paternidade. Vocês estão lutando na jornada, simplesmente por dentro. O estresse está mais alto do que nunca. A ansiedade está mais alta do que nunca. Mas é a jornada que nos ensina que Deus é nossa maior fonte em cada estação. É a jornada. Deus não é assim. Ei, ali está a terra. Vão, tomem, aproveitem. Não, não é isso que estamos vendo aqui. Deus está constantemente falando e agindo, guiando, moldando, formando, ajustando e mudando para eles a partir de sua perspectiva. Ele não está mudando, mas está mudando o que faz e como faz para ensiná-los que não importa qual seja a necessidade, eu sou a fonte. E essa é a lição de priorizar Deus em sua vida. As coisas primordiais importam. Isso é o que você poderia colocar como epitáfio de todo o capítulo 5 de Josué. Isso, ouça-me, as coisas primordiais importam. A circuncisão importava para Deus porque os lembrava. Vocês estão separados para meus propósitos. A Páscoa importava para eles porque os lembrava que eu sou quem os guia, dirige e provê para vocês. Deus está ensinando isso. Eles honraram a Deus. Deus os honrou. Por isso eles estão aqui. E isso nos lembra que nós também temos coisas primordiais. Temos a palavra de Deus, que deve ser o principal em nossa vida. Uma verdade que permanece acima dos seus sentimentos, emoções, opiniões e pensamentos. Aqui você aprende. O caminho de Deus é o melhor e não há outra forma de ter o que Deus quer para você que não seja pelo seu caminho. Deus nos ensina aqui que Ele é a fonte e o provedor. Ele os lembra, assim como a nós, que temos coisas primordiais. A Bíblia nos ensina sobre a palavra de Deus, a oração e o investimento na igreja. Digam amém para que todos ouçam. Você precisa fazer parte de uma igreja local que invista em você. Então, existe o investimento da igreja. Mas depois vem o investimento, não perca isso. Depois vem o investimento na igreja, como quando você usa sua vida para investir no corpo de Cristo. Mas também há investimento para a igreja, o que significa que nos reunimos, aprendemos, nos desenvolvemos, nos associamos e depois saímos ao mundo para impactar. Isso é essencial para Deus. E alguém poderia perguntar, como faço para que isso esteja certo na minha vida? Você precisa das 3D, o que eu chamo de devoção diária diligente. Devoção diária diligente. Olhem, escutem, pessoal. Eu lhes digo, Deus é a fonte que te mostra a saída do deserto no seu coração, na sua mente, nas suas circunstâncias e na sua situação. Deus está dizendo, siga-me, ouça-me, obedeça a Deus e deixe as consequências em minhas mãos.
Se você não acredita nisso, ouça o que diz Josué 1:8. Eu só quero que você ouça isso. Quero ler para vocês. Isso nos leva ao início, quando Deus disse a Josué: você será o homem que os levará à terra prometida. Ouça o que ele diz que precisa ser feito para chegar lá. Sobre Josué, eu sempre disse: este é o plano mestre para a vida cristã. Versículo 8. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas meditarás nele dia e noite. Por quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o que nele está escrito. Faça disso o principal. Depois diz: porque então farás prosperar o teu caminho e tudo te sairá bem. É a única vez na palavra de Deus que essas duas palavras aparecem juntas. É a única vez na palavra de Deus que essas duas palavras aparecem juntas. Prosperar e sucesso. Alguém quer prosperar? Alguém quer ter sucesso? Alguém quer prosperar? Ter sucesso? Só aparecem juntas duas vezes. Na palavra de Deus, e o que está dizendo é melhor você meditar em mim, é melhor me colocar como prioridade, é melhor ouvir a minha voz, porque é daí que vem a provisão para a sua vida e para as suas circunstâncias. É daí que provém. Quero dizer isto a vocês, nos meus momentos mais sombrios, desde que conheci a Cristo, e oro para que isso ajude alguns. Agradeço a Deus porque quando cheguei à fé em Cristo, fui a uma igreja como a nossa, que priorizava te ensinar como caminhar com Deus. Por isso oferecemos a aula Jornada de Vida em Permanência. Você pode aprender sobre isso, mas trata-se de te ensinar a caminhar com Deus. Nos meus momentos mais sombrios, Deus me deu suas verdades mais profundas e mais preciosas. Foi nos meus momentos mais sombrios que Deus me ensinou suas verdades mais profundas e mais queridas, porque Deus é uma fonte. Ele é a fonte em todas as áreas da vida. Número 3. Agora, você tem que se empolgar com o número 3. Isso não quer dizer que já vou terminar, mas é o último. Aqui vamos nós. Josué 5, do 13 ao 15, nos dá uma clareza incrível. Pense no que ele diz. Não perca isso. Ele está falando sobre preparação. Qual é a preparação? Faça de mim a prioridade. Essa é a preparação. Faça de mim a prioridade. Veja, Deus faz uma obra em você, depois faz uma obra através de você. Deus só será tão forte publicamente quanto você permitir que ele seja em particular. Deus só será tão forte através da sua vida quanto você permitir que ele seja forte na área privada da sua vida, porque ele fortalece o homem interior e o envia para um mundo exterior. Ele fortalece o homem interior para o desafio, para as dificuldades, para as reclamações, para as lutas, para as batalhas e o envia ao mundo. Então isso realmente nos dá um pouco de clareza. Como você se prepara para enfrentar os desafios da vida? Posso dizer isso a vocês? Vocês vão me agradecer por isso. Quanto mais jovens vocês forem, mais desafios os aguardam. Alguém que já viveu um pouco como eu, diga amém a isso. Alguns de vocês pensam, minha vida não foi tão ruim assim. Dê tempo ao tempo. Como você se prepara para enfrentar desafios e dificuldades? Versículo 13. Agora aconteceu que quando Josué... Isso é interessante. Quero que todos vejam isso. Ele estava perto de Jericó. O que fazia ali? Estava inspecionando a cidade. Vocês sabem o que Josué faz? Ele pensa, o que preciso fazer? Sabem o que vocês fazem hoje? O que preciso fazer nessa relação? Nesse trabalho? O que faço com minhas finanças? O que eu faço com esse filho? Alguém já pensou nisso, não é? Então ele está fazendo um reconhecimento. Quando foi a última vez que você olhou para algo e pensou, o que posso fazer para vencer essa batalha? O que posso fazer para vencer a batalha contra o pecado, o desejo, as buscas, a tentação na minha vida? Como foi que cheguei até aqui? Veja, Josué, pense nisso. Essa é a pergunta dele. Josué pergunta, muito bem, estou olhando para Jericó. E como fazemos isso? Quero dizer, tenho esse povo que na verdade ainda não são exatamente guerreiros. Então, como tomo essa cidade? Então ele percebe que sente a presença de alguém. Versículo 13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e viu um homem em pé diante dele com uma espada desembainhada na mão. Isso é um sinal claro de alerta para que todos saibam. Se um dia um homem estiver ao seu lado com uma espada na mão, você tem um problema. Todos me acompanham? Josué se aproximou dele e disse, você é dos nossos ou dos nossos adversários? Josué queria saber. Tem um homem com espada desembainhada me olhando. De que lado você está? Preciso lutar com você? Preciso ir contra você? Você está do meu lado? Onde estamos? Ele está pronto para lutar. A espada, no Novo Testamento, representa a verdade. Representa o que você vê aqui. Por que a espada? Escute com atenção. Ela representa a palavra e a obra de Deus, das quais você precisa de ambas se quiser ter o que necessita. Uma representação ao longo de tudo isso. Então você chega ao versículo 14, e ele disse, não. Que tipo de resposta é essa? Você está do meu lado ou está contra mim? Não, essa simplesmente não é uma boa resposta. Olha, o que ele está dizendo é, não estou do lado de ninguém. Agora isso me surpreende. É melhor que todos ouçam, porque todos pensamos que Deus está do nosso lado.
Essa não é a lição da sua Bíblia. Gostamos muito de falar sobre isso. Deus está do seu lado. Você está do lado dele. Porque é o plano dele. Você não criou Deus, Deus é quem criou você. Você foi criado para os propósitos e planos dele. E você não pode tirar nada além disso deste texto. Aliás, mesmo se você for para Romanos 8, e a Bíblia fala sobre o fato de que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Agora, por que temos tanto amor que nada pode nos separar? Por causa de Cristo, de sua obra e do que ele fez. Não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Toda a bênção que vem de Deus para nós não é pelo que fazemos, é pelo que ele fez, pelo que Cristo fez. Então ele disse não. E eu penso, que tipo de resposta é essa? Veja o versículo 14. Ele disse, não, pelo contrário, vim agora como capitão do exército do Senhor. O Senhor diz a Josué, Josué, não vim aqui para tomar partido. Peço a Deus que todos ouçam no seu casamento, relacionamentos e vida. Não vim aqui para tomar partido. Vim para assumir o controle. Só quero te mostrar quem está no comando disso. Isso responde à pergunta de quem está no controle. Quem nos levará à vitória? E veja, pensamos em lutar batalhas. Quando pensamos em lutar batalhas, a verdadeira pergunta não é se o Senhor está do nosso lado. A pergunta é, estamos onde o Senhor quer que estejamos? Porque eu te digo, o problema aqui, neste salão, em cada um de vocês, online, em todos que ouvem esta mensagem, o problema que enche nossa igreja hoje é que pensamos que estamos do lado de Deus. Todo mundo pensa isso. Pense nisso. Duas pessoas discutem. Ambas pensam, Deus está do meu lado, mas Deus não pode estar com os dois. Aqui há uma discussão. Então, o que é tudo isso? Como eu posso sequer saber? Como eu sei? Como eu sei se estou do lado certo nisso? Diga amém. Sua vida, sua ação. Quero dizer, quando você discute com seu parceiro, discute com seus filhos, discute com colegas de trabalho, quando tem uma perspectiva sobre a vida, penso isso, penso aquilo, sua vida, ações, atitudes, palavras, elas realmente coincidem com a verdade de Deus neste livro? É uma pergunta, nós nos parecemos com Cristo? Porque quando nos parecemos com Cristo, adivinha de que lado estamos? De Cristo, mas quando fazemos algo que não seja nos parecer com Cristo, fofocamos, manipulamos, espalhamos boatos, contamos isso para alguém, tentamos ver se estão do nosso lado ou contra nós, fazemos todas essas coisas que, vamos lá, agora ficou tudo em silêncio e muito, muito, muito sério aqui, não é? Nós nos parecemos com Cristo? Então, quando você tem uma discussão com seu parceiro e depois para e pensa, eu realmente me parecia com Cristo naquele momento? Eu não lidei bem com isso. Eu não representei isso da maneira que Deus queria que eu representasse. Por isso terminou do jeito que terminou. Você faz isso em todas as áreas da sua vida. É assim que você sabe que está com Deus. Porque você é como Deus. O que, se você ler Romanos 12, é exatamente o que Deus quer fazer. Ele quer nos conformar, nos ajustar, nos empurrar para a imagem de Cristo. Isso é chamado de ou frequentemente. É uma aparição pré-encarnada do Senhor Jesus Cristo. O que significa uma pré-encarnação? Significa que antes de Belém e do Natal, Jesus já esteve nesta terra. Há vários casos disso no Antigo Testamento. E você pode ver isso em Gênesis e em Números. Você pode ver isso em Juízes, Daniel e 1 Crônicas. Depois, ele aparece para Josué como capitão do exército do Senhor. Não é interessante? Vamos lá, entenda isso. Não é interessante que, enquanto eles estavam focados nas coisas primárias, não perca isso, enquanto se preparavam, enquanto faziam o que Deus queria que fizessem, foi então que Deus lhes deu uma revelação do que precisavam fazer? Isso não é bom mesmo? As coisas primárias, priorizar a Deus, trazem o que Deus quer para a sua vida. Veja, esta é a lição. Se você ignora o principal de Deus, vai perder Deus no presente. Se você ignora Deus no que é principal, e alguns de vocês fazem isso toda semana, nunca abrem a sua Bíblia. Por exemplo, alguns de vocês diriam, eu leio, mas não entendo. Participe das nossas aulas e aprenda. Junte-se a um grupo de discipulado onde vão te ensinar a estudar a Bíblia e a orar. Porque quando você prioriza Deus, começa a experimentar Deus. O melhor de Deus está nas coisas primárias. Deus quer que o conheçamos. Ele nos criou para se revelar. É isso que ele está fazendo aqui. No versículo 14 ele disse, não, agora vim como capitão do exército do Senhor. Em outras palavras, pensem nisso. Josué, não vim para te representar. Vim para representar a Deus. Não é esse o chamado do Novo Testamento? Que Deus não te chamou para te representares diante do mundo? Que Deus veja, Deus é minha testemunha. Eu queria ser a melhor representação de Cristo no meu lar, porque queria que meus filhos viessem a Cristo. Nem sempre consegui, mas quando não fazia direito, eu dizia, isso não foi Jesus, então permitam-me pedir desculpas. Ele disse, não, na verdade, agora venho como capitão do exército do Senhor, e Josué caiu com o rosto em terra. Este é o general do exército de Israel.
Isso seria como se o presidente Trump se ajoelhasse diante do Deus Todo-Poderoso. Josué caiu com o rosto em terra, se prostrou e lhe disse: veja isso, você deveria sublinhar isso. Isso deve estar presente na sua vida, assim como na vida de todos que conhecem a Cristo nesta sala. O que o Senhor tem a dizer ao seu servo? Essa é a atitude que cada um precisa ter todos os dias da sua vida. Alguns não fazem o que sabem que Deus lhes pediu. Alguns não buscam. Alguns de vocês não sabem o que perseguir. O que precisa acontecer na sua vida? Todas as manhãs pergunte a si, o que o Senhor diz ao seu servo? Josué pôs a espada aos pés de Jesus. Sabe o que Josué fazia? Anote isso à margem desta passagem. Ele estava se rendendo, foi isso que ele fez. Deus aparece com uma espada desembainhada. Josué tem uma espada. O que Josué fez? Ele largou sua espada e disse: vou deixar de lado meus interesses, minha manipulação e a maneira como vejo Jericó. Quando chegarmos aqui na próxima semana e falarmos como tomaram Jericó, vou contar qual era o plano de Josué. Os caminhos de Deus não são os seus. Deus vai te fazer enfrentar a vida, às vezes, de maneiras que você não faria, mas ele alcançará mais com o plano dele do que com o seu. Por isso ele pede que deixe seu plano e adote o dele. Isso foi rápido, mas foi bom. Só estou dizendo, ele ensina que para obter a vitória espiritual, primeiro você precisa entender que, antes de vencer, é preciso perder. Isso é o cristianismo. Alguns de vocês tentam vencer na vida com sua própria força e sabedoria. É por isso que perdem, porque a Bíblia diz que é preciso perder para ganhar. A Bíblia ensina isso, você sabia? Vamos lá, isso é tão bom. Você sabe o que ele está fazendo com Josué? Ele está dizendo: olha, Josué, você precisa ser conquistado. Antes de conquistar, você precisa deixar de lado o seu plano, deixar de lado os seus caminhos, deixar de lado os seus próprios interesses e precisa vir a mim. Você deve chegar a um momento na sua vida em que coloque a espada aos pés do capitão e entregue a sua vida a ele. Só então você é capaz de vencer a batalha. Veja, rendição. Diga amém para eu saber que você está ouvindo. Render-se não é apenas a melhor maneira de viver, é a única. A Bíblia nos ensina isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Bíblia nos ensina. Nada mais funciona. Quero dizer, pense nisso. Deixe-me ilustrar. Você poderia ter mais seguidores nas suas redes sociais, ganhar mais dinheiro e ser conhecido por mais pessoas do que qualquer um na história do mundo. Deixe-me te dizer o que vai acontecer. Você vai morrer do mesmo jeito. Ninguém vai publicar absolutamente nada na sua conta e ninguém vai te seguir mais e ninguém vai estar esperando ansiosamente para ouvir o que você tem a dizer, porque você, meu amigo, infelizmente faleceu. Então, a vida tem que ser sobre algo mais do que apenas isso. Pode ser que, neste momento, você não esteja enfrentando nenhuma batalha. Para alguns de vocês nesta sala, eu sei disso. A vida tem sido bastante boa com você. Mas veja, algo que você precisa entender é que ou você está em uma batalha, está saindo de uma batalha, ou a vida está realmente boa e você está indo em direção a uma batalha. Eu trabalho muito duro para ser encorajador toda semana. Quero que você pense nisso. Se isso for verdade, você não deveria se preparar para a batalha? Se você está em uma batalha, saindo de uma batalha ou indo para uma, a vida faz sentido. Você deveria ser um pouco como Josué. Eu estaria me preparando para uma batalha. Josué, quais são minhas ordens ao ir para a batalha? Você sabe o que isso representa? Mateus 6,33. A prioridade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele dizia: eu te busco primeiro, antes da batalha, antes de ir ao lugar. Posso te dizer uma coisa? Sabe por que você precisa buscar a Deus? Por causa de João Batista. Você se lembra do que João Batista disse? É necessário que eu diminua. Veja, se o objetivo da vida é que você esteja sempre de pé e todos os outros se curvem, esse não é um bom plano. Deus diz que, em algum momento, todos nós, sem exceção, vamos nos curvar diante dele. Essa é a lição aqui, a prioridade de Deus. Primeiro, ele se curva diante do Senhor e diz: o que o Senhor diz ao seu servo? Isso está certo. Então você sabe que está rendido a Deus quando confia nele para conduzir as coisas. Em vez de tentar manipular os outros, em vez de tentar impor sua própria agenda, em vez de tentar controlar a sua própria situação. Josué está olhando para Jericó. O que eu faço? O que eu faço? Deus aparece e diz: Josué, não preciso da sua perspectiva, você precisa adotar a minha perspectiva. Ele descobriu quem estava no comando e quem iria vencer a batalha. Essa é a importância da oração. É interessante que no capítulo 5 Deus exalta a palavra verdade. Ele realmente exalta a busca por Deus, que é a oração. Ele diz que recebemos orientação do Senhor quando oramos. Ele nos guia para alcançar a vitória. E Josué está tentando nos ensinar.
Você não pode fazer o que Deus quer com sua própria sabedoria e força. Deus quer lhe dizer que você não pode fazer o que Ele deseja sozinho. Faça o que puder, mas nunca conseguirá realizar o que Deus pode produzir com sua força e sabedoria. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa da sabedoria, direção e força dele. Essa é a lição de Josué 5. Depois, versículo 15, veja isso. O capitão do exército do Senhor disse a Josué: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Por que é santo? Bem, em primeiro lugar, porque Deus está ali, mas a Bíblia diz no Novo Testamento que Deus está sempre presente. Então, o que realmente torna esse lugar santo? Ouça-me com atenção. Você tem um homem rendido sob a autoridade de um Deus santo, e isso sempre produz coisas santas. Você tem um Deus santo com um homem rendido a esse Deus santo, e isso sempre produz coisas santas. A Bíblia diz que Josué fez assim. Acredito que é um momento grandioso, a pessoa de Deus, o lugar de Deus. Você nunca desfrutará do lugar de Deus até que seja a pessoa de Deus. Você tem a pessoa de Deus rendida, buscando em Deus como avançar no lugar de Deus. Ele está onde Deus quer que ele esteja. Ele está fazendo o que Deus quer que ele faça. E Deus está tão presente mesmo que ele esteja olhando para uma cidade com a qual está prestes a lutar. Deus está sempre presente. A última frase simplesmente diz: e Josué fez assim. Isso é compromisso. É um chamado para se render ao caminho de Deus, olhar para Deus, ouvi-lo e aprender com ele. E Josué, ouçam todos com atenção, Josué simplesmente respondeu: e você? Você está lutando as batalhas ao seu redor? Você está se rendendo à liderança de Deus dentro de você? Você está lutando, manipulando, coagindo, tentando decifrar tudo, tentando levar vantagem em relacionamentos, guerras, pensamentos e todo esse tipo de coisa? E assim, você manobra entre as pessoas, evita situações, faz ligações telefônicas e tem conversas às escondidas. E você só tenta levar sua vida para onde você quer que ela vá, e Deus diz: isso não vai dar fruto, não vai dar fruto, não vai dar fruto. Na véspera da batalha, aqui está o grande general Josué. Ele deixou sua espada, ele tirou os sapatos, ele se rendeu ao verdadeiro general da vida. E a lição é que, se você colocar seus olhos em Jesus e não na batalha, ele precisou mudar seu foco de Jericó para Jesus. Se você desviar o olhar da batalha, dos seus problemas e colocá-lo em Jesus, é então que você está pronto para as verdadeiras batalhas da vida. É então que você se torna vitorioso. Vejam, é isso que vamos observar. Quero que todos vocês vejam isso. Agora, vocês não podem perder isso. Você termina o capítulo 5 com um homem prostrado diante de Deus dizendo: qual é o plano? E você sabe o que fazer em seguida. Você passa diretamente dessa cena, diretamente de uma vida rendida, você passa dessa cena para a vitória. E é isso que você aprende. Nada é mais poderoso do que uma vida rendida nas mãos de um Deus santo. Nada é verdadeiramente mais poderoso do que uma vida realmente rendida nas mãos de um Deus santo.